Vamos lá, minha gente, vamos ver se você acertou a questão. Primeira banca disse que a pontuação está correta. Vamos ler de novo? Após a contabilização, vamos ver se você lembra da aula de pontuação. Eu expliquei a você uma coisa. Quando nós temos um trecho adverbial de qualquer natureza, tá? De tempo, de modo, de lugar, não importa. Deslocado. Por exemplo, eu digo assim, ele fez o relatório após a contabilização. Após a contabilização é quando, né? Quando ele fez o relatório? Após a contabilização. É uma expressão, é um adjunto adverbial de tempo. Só que está no final da frase. Perfeito. Aí eu pego esse adjunto adverbial e trago para o início. Após a contabilização, ele, babababá. Quando eu desloco esse elemento adverbial, eu posso pôr uma vírgula. Eu posso, aqui não é obrigatória, porque eu tenho 3 palavras só, é aquela locução adverbial que nós chamamos de pequena monta. Ela é pequena, 3 palavrinhas só. Então a vírgula acaba sendo opcional, mas está perfeita a vírgula. Só que ele está dizendo a pontuação é a pontuação correta da frase. Será que está tudo certo? Esta vírgula está certa. Agora, o analista confere o total. Parou! Aqui cometeu-se o erro mais grosseiro de pontuação, que é separar o sujeito do seu predicado por vírgula. Quem confere o total registrado? O analista. O analista é o sujeito do confere? É. Eu posso colocar essa vírgula separando o sujeito do verbo? De jeito nenhum. Então, essa vírgula está errada. Então, a pontuação está correta? Não. Número 2. Há 3 orações no período composto por subordinação. Vamos ver se eu tenho 3 orações nesse período? Vamos lá. Primeiro, após, olha só. Após a contabilização é uma oração? Não, né, gente? Nem tem verbo aí. É só uma expressão adverbial. Isso aí não é oração. Então, vamos ver. Após a contabilização, o analista confere o total registrado. O analista confere o total registrado. Uma oração. E prepara o relatório. Outra oração. Então, são 3? Não, são 2. Já está errado, não são 3, são 2. Além disso, ele está dizendo que o período é composto por subordinação. Orações subordinadas. Mentira de novo. Olha aqui. O analista confere o total registrado. Uma. E prepara o relatório. Esse E aqui, ó. Ele só conferiu o total e pronto? Não. Ele fez, ó, mais alguma coisa. Oração coordenada aditiva. Ideia de adição, ele fez isso e mais aquilo. Então não é subordinada, é coordenada. Então esse período é composto por coordenação. Então errado número 2. Anota aí, essa aqui é uma oração coordenada aditiva. Então essa aqui está errada e essa aqui está errada. Então vamos lá. Está correto o que se afirma em nenhuma. Prontinho. Muito bem. Questão número 8. Considere os períodos abaixo. Vamos ver, gente. Número 1. A polícia interviu logo no conflito entre as torcidas. 2. Se o Congresso propor uma emenda ao projeto, a Câmara vetará. Senhor, as 2 erradas. Erradíssimas. Erros grosseiros de conjugação verbal. Minha gente, falei disso com você também quando falei dos verbos. Lembra que eu ainda disse assim, para começar a brincar de verbos, meu conselho é, estude a conjugação completa de 3 verbos. Por, ter e vir. Lembra que eu disse isso? Por que mesmo você falou desses 3 verbos, Augusta? Porque as bancas adoram colocar nas questões verbos derivados do por, derivados do ter e derivados do vir. Se você souber a conjugação do por, você não erra um derivado do por. Se você souber a conjugação do vir, você não erra um derivado do vir. Aqui, por exemplo, interviu é de matar. Por que, Augusto? E tanta gente boa fala errado, né? Por que não existe interviu? Não existe. Intervir é derivado do verbo vir. Como eu digo o verbo vir? Ele veio, então, ó, a polícia interveio. E por aí vai, tá? Então, anota aí, essa já está errada. Interveio. Lembra que ele é um derivado do vir.
Então, é só pensar na conjugação do vir e conjugar o intervir. Muito bem. Por exemplo, às vezes você ouve a pessoa falar assim, a situação ficou complicada. Se ele intervisse, tudo seria diferente. Se ele intervisse, não ia ser nada diferente, gente. Porque não existe intervisse. Não é derivado do vir. Ué, mas vice é do ver. Ele não é derivado do ver? Ele é derivado do vir. Viesse. Se ele viesse. Então, se ele interviesse. Entendeu? Agora, número 2. Se o Congresso propor uma emenda para tudo, propor também está errado. Propor é derivado do pôr. Tá. Eu digo assim, se eu pôr esse quadro aqui, vai ficar lindo na parede. Hã? Se eu pôr o quadro aí, não. Se eu puser o quadro aí, se eu puser. Então é se o Congresso propuser uma emenda. Não é propor, é propuser. Às vezes a pessoa fala assim, eu avisei a ele, se ele não depor essa semana, ai Senhor, se ele não depuser essa semana. Então aqui, ó, se o Congresso propuser uma emenda ao projeto. Então, gente, a primeira está errada e a segunda também está errada. Então, de acordo com a norma culta, somente um está correto? Não. Somente o 2 está correto? Não. 1 e 2 estão corretos? Não. Nenhum está correto. Saiu formatado aqui, mas dá para ler. Nenhum está correto. É isso mesmo, nenhum está correto. Muito bem. Questão número 9. Considere as orações abaixo. Número 1. Devemos sair ao 12:30. Número 2. Fui eu quem fez a sugestão ao diretor. De acordo com a norma culta, vamos ver as frases. Devemos sair ao 12:30. Gente, uma coisa boba, né, que a banca cobra aqui, mas é uma coisa boba, mas muita gente fala errado isso. E eu digo até que fala pelo vício, sabia? Porque às vezes a pessoa sabe qual é o certo, mas fala errado. Ah, 12:30 eu tô lá, 12:30 eu tô lá. Eu digo que é engraçado esse erro, porque as pessoas falam todas as outras horas corretamente. 7:30, 4:30, 10:30, 5:30, 3:30, 1:30, 11:30, 12:30. Oh, meu Deus. É 4:30, porque 4 horas e mais meia hora. 8:30, 8 horas e mais meia hora. Então, 12:30, porque é meio-dia e mais meia hora. Então, tá perfeita a primeira. E a 2, fui eu quem fez a sugestão. Essa aí foi uma regrinha que você viu comigo na aula de concordância. Concordância, gente. Concordância verbal. É aquela regra, você vai lembrar, eu expliquei assim, quando usamos o que e quando usamos o quem. Na verdade, é uma opção de quem fala. As duas formas são corretas. Você tanto pode dizer, fui eu que fiz o trabalho ou fui eu quem. Tanto faz. O que você tem que saber usar corretamente é o verbo. Quando você usa o que, você só pode flexionar o verbo concordando com o pronome que está antes do que. Agora, se você optar pelo quem, você pode usar o verbo concordando com o pronome que está antes ou na terceira do singular. Concordando com o pronome que está antes ou na terceira do singular. Então, fui eu quem fez a sugestão. Eu usei o quem, então o verbo concordando com o pronome que está antes. Não, o verbo concordando com o pronome está antes, não. Poderia ser fui eu quem fiz, eu quero colocar os dois. E fez, que é a terceira pessoa do singular. Então, Augusto, eu posso dizer fui eu quem fiz, concordando com o pronome eu, ou eu uso a terceira do singular, fui eu quem fez. Perfeito. As duas estão corretas. Então, a primeira frase está certa e a segunda frase está certa. Então, de acordo com a norma culta, é a número 9. Então, de acordo com a norma culta, 1 e 2 estão corretas. Gabarito C de casa. Muito bem. Número 10. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Vamos lá, minha gente. Uma lacuna envolvendo regência e a outra envolvendo uso das expressões da língua ao invés de, em vez de. É bom lembrar isso. Vamos ver. Resolveu assistir filme.
Vamos parar e vamos lembrar a regência do verbo assistir com este sentido. Assistir no sentido de ver, de presenciar, né? E aí, como é que fica o verbo assistir? Quem assiste, assiste a. Quem assiste, assiste a. Então, resolveu assistir ao filme, tá bom, de estudar. Agora, Augusto, eu não sei, assistir ao filme em vez de estudar ou ao invés de estudar. Deixa eu explicar a você rapidinho. Ao invés de e em vez de confundem muito o aluno, né? Só que é muito fácil de você decorar isso. Ao invés de, você só pode usar para expressões com sentido oposto. Por exemplo, aqui ele está falando de assistir ao filme e estudar. Você acha que assistir ao filme e estudar são sentidos opostos? Claro que não, né? O que é oposto, então, Augusta? Eu digo assim, ao invés de chorar, ele sorriu. Chorar e sorrir são opostos. Ao invés de entrar, ele saiu. Entrar e sair são opostos. Entendeu? Agora, o em vez de, não. Eu digo assistir ao filme, estudar. Não são opostos. Então, eu digo em vez de estudar. Tá bom? Então, vamos lá? Resolveu assistir ao filme em vez de estudar. Então, ao filme em vez de estudar. Gabarito D de dado. Muito bem. Deixa eu só anotar aqui para você, ó. Ao invés de sentidos opostos. Ok. Muito bem. Questão número 11. Considere a oração e as afirmações abaixo. Pegue teu caderno e faz a lição. Boa essa questão, ó. Número 1. Há falta de uniformidade no tratamento. 2. A forma negativa seria: não pegue teu caderno e não faz a lição. Gente, primeiro, quando ele diz que há falta de uniformidade no tratamento, eu não entendi nem o que a banca está querendo dizer aí, Augusta. Eu explico. Às vezes, vou dar um exemplo na tela branca, quer ver? Vamos supor que eu escreva assim para você. Leia teu livro logo. Essa frase está errada porque falta de uniformidade. Como assim? Observa que eu usei o pronome possessivo teu. Se eu uso o pronome possessivo teu, é porque eu estou tratando a pessoa com quem eu estou falando pelo pronome tu. Muito bem. Só que o leia, esse verbo está flexionado no pronome você. Você, leia. Então ele misturou. Essa mistura aí, o verbo está no você e o pronome possessivo é do tu. Isso aí é uma falta de uniformidade no tratamento. Ou eu coloco tudo no tu, ou eu coloco tudo no você. Misturar é erro. Então, se eu coloquei o teu aqui, pronome possessivo do tu, eu vou colocar o verbo, ó. Imperativo, afirmativo, isso. Sai do presente, do indicativo, sem o S. Eu leio, tu leis. Tira o S. Lê teu livro logo. Ou então eu digo leia, mas aí o teu vira seu livro logo. Leia seu livro, porque aí eu estou trabalhando com o pronome você. Então é isso. A tal da falta de uniformidade no tratamento é isso. Então vamos voltar. Então ele está dizendo, pegue teu caderno. Gente, pegue é você. Você, pegue. Ele usou o verbo no você e usou o pronome possessivo do tu. Então tá errado. Então teria que ser, pegue seu caderno. E aí ele errou de novo. E faça, você, faça a lição. Então há uma falta de uniformidade no tratamento? Sim, está correto o comentário. 2. A forma negativa dessa frase seria, não pegue teu caderno e não faz a lição. Gente, forma negativa é o tal do imperativo negativo. De onde eu tiro o imperativo negativo? Com os verbos no presente do subjuntivo. Então, não pegue teu caderno, vamos ver. Que eu pegue, que tu pegues. Então, não teria que ser não pegue, teria que ser não pegues teu caderno.
E não, ó, que eu faça que tu faças e não faças a lição. Então, errada também. Não, quer dizer, o comentário da primeira está certo. Agora, a forma negativa seria essa? Não. Então, está correto o que se afirma em somente no número 1, gabarito A. Muito bem. Questão número 12. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Minha gente, de novo, verbos. Existe uma coisa muito interessante na língua, que cai muito em prova, tem caído muito, que é a história da articulação entre os tempos e os modos verbais. O que é isso, Augusta? Se a banca me pedir a frase que apresenta correta articulação ou incorreta articulação entre tempos e modos verbais, eu não vou saber nem o que a banca está querendo. Articulação ou correlação verbal é exatamente o seguinte: eu escrevo uma frase ou eu falo uma frase em que eu tenho 2, 3 verbos. E aí eu começo usando um determinado tempo de verbo. E os outros que eu uso não batem, não estão combinando com ele. Eu vou dar um exemplo, quer ver? Eu digo assim para você. Olha bem, se eu soubesse que este filme era tão bom, eu assistirei semana que vem. Hã? Um tempo aí está combinando com os outros. Se eu soubesse que o filme era tão bom, eu assistirei. Conversa de doido. Então aí essa tal da articulação já foi pelo ralo. Né? Se eu soubesse que o filme era tão bom, eu assistiria logo. Por exemplo, quando eu vender a casa, eu quitaria as dívidas. Quando eu vender, eu quitaria? Não. Quando eu vender, eu quitarei. É isso. Articulação aí. Vamos ver então, ó. Se ele... E aí, minha gente, você já mata duas. Cantei essa pedra hoje para você. Não é se ele propor, não é? Se ele fizer, se ele souber, se ele tiver, se ele propuser. Não é propor. Então é propuser. Se ele propuser um novo trabalho, aí você já mata essas duas. Agora vamos ver a outra. Se ele propuser um novo trabalho, eu vou dizer eu aceitarei ou eu aceitaria? Se ele propuser, eu aceitarei. Se fosse assim, se ele propusesse, eu aceitaria. Se ele propuser, eu aceitarei. Se ele propusesse, eu aceitaria. Eu vou escrever na tela branca para você essas duas articulações que são as mais cobradas em prova. Olha só. Quando você tem o primeiro verbo, ó, se ele souber, é futuro do subjuntivo. Se ele fizer o trabalho, aí o outro verbo, ó, vem, o pai ficará feliz. Futuro do presente. Vou dar um exemplo embaixo, tá? Olha só. Se ele compuser a canção, futuro do subjuntivo isso, ó. Nossa, de onde eu tirei canção aqui? Peraí. Se ele compuser a canção, aí vem a outra. Participará, futuro do presente, do festival. Essa é uma das articulações. Futuro do subjuntivo com futuro do presente. Agora a outra, que também aparece muito. Imperfeito do subjuntivo, que é aquele que tem o SSE. Imperfeito do subjuntivo com futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Então eu digo assim, ó. Se ele compusesse a canção, compusesse é o imperfeito do subjuntivo, e aí eu digo, ele participaria do festival. Então, olha lá, imperfeito do subjuntivo e o outro no futuro do pretérito do
indicativo. Então, essas duas aí, essas articulações, são as que mais aparecem em prova, tá? Então, vamos voltar para a nossa questão. Se ele propuser um novo trabalho, aceitarei. Gabarito A. Muito bem. Questão número 13. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Não sei, estou me sentindo tão mal. E, de novo, aquela história do porquê. Cai muito em prova, né, gente? Por que será que cai? Obviamente, porque as bancas descobriram que as pessoas não sabem direito. Aí vão cobrando sempre. Então, olha lá, de novo, hein? Não sei por que motivo. Não sei por que razão. Dá para subentender a palavra motivo ou razão? Dá. Então, como você vai escrever esse porquê? Separado e sem acento. Então, não sei por quê. Aí você pensa, ó, por que motivo, tá vendo? Por que razão? Estou me sentindo tão bem. Não é o contrário de bem? É. Então, estou me sentindo tão mal com L. Então, é o porquê separado e sem acento e o mal com L. Gabarito C de casa. Só para lembrar, de repente você está aí se perguntando, esse porquê separado e sem acento, quando eu posso subentender a palavra motivo ou razão depois dele, e o porquê junto e sem acento, que são os que a gente mais usa, qual é mesmo? Gente, o porquê junto e sem acento é aquele que você pode substituir por pois, já que, visto que, uma vez que. Entendeu? Então eu digo assim para você, ó. Ele foi punido porque agrediu o colega. Aí você pensa, como eu vou escrever esse porquê? Ele foi agredido, pois. Ele foi punido, pois agrediu o colega. Ele foi punido uma vez que agrediu o colega. Ele foi punido já que agrediu o colega. Não tem erro, tá bom? Então aqui, gabarito C de casa. Questão número 14. Ih, lá vem crase de novo, vamos lá? Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Solicito a todas as clientes. Parei, porque eu já ouvi a Augusta falando isso hoje. Quem solicita, solicita algo a alguém. A preposição eu tenho. Agora, antes de todo, toda, todos, todas, eu uso o artigo definido? Não. Eu nunca digo assim, todos os profissionais merecem... Não. Eu digo, todos os profissionais merecem salário digno. Eu digo, todas as professoras levaram as crianças... Não, eu digo, todas as professoras levaram as crianças ao museu. Eu não uso antes de todas. Eu digo, todo o assunto foi discutido. Eu digo, toda pessoa merece o meu respeito. Então, eu não uso o artigo antes de todo, toda, todos, todas. Quando eu vou ter crase antes de algum desses? Nunca. Então, solicito a todas. E aí eu volto a chamar a sua atenção para aquela história do feminino. O aluno que não entende crase, que decora como um robô, ele pôs na cabeça dele o seguinte, que crase antes do masculino não existe e que crase antes do feminino é sempre. E aí ele põe aqui, porque ele vê todas no feminino, ele sai colocando o acento e ainda acha fácil. O problema não é ser feminino. Você está vendo que todas é um pronome feminino, feminino plural, mas eu nunca terei acento antes dele, porque eu nunca poderei usar o artigo antes dele. Então, esse a é só preposição, eu já elimino essas duas, ó. Então, solicito a todas as clientes a entrega dos documentos. Olha bem, eu solicito o quê? A entrega dos documentos. Quem solicita, solicita algo. Aí, eu tenho preposição? Não. Aí eu só tenho exatamente o artigo definido antes da palavra entrega. Eu solicito a entrega a quem? A todas. Então, esse a aqui, deixa eu colocar para você, esse a aqui é preposição sozinha. E esse a aqui também não tem acento, mas também não tem acento porque esse é artigo definido sozinho. Então, não tem acento no segundo. Ok. Então, eu continuo com a letra A e a letra C corretas. Agora, solicito a todas as clientes
A entrega dos documentos a quem? Olha bem. Entrega dos documentos a quem? Preposição a, mais o artigo definido a que eu uso antes de diretoria, porque eu posso usar o artigo antes de diretoria. Quem solicita algo. Solicito a entrega dos documentos a quem? A mais a diretoria. Porque é preposição mais artigo. Então, ó, gabarito a letra C está errada. Ficou claro? Ok, vamos em frente. Questão número 15. Considerando o verso, não via o trem, avalie as afirmações que seguem. Augusta, que verso? Gente, claro que isso aqui foi tirado de uma prova que tinha algum verso, né? Um poema qualquer. E a questão abordou esse verso do poema, mas não tem problema, conseguimos fazer a questão só com isso. Considerando o verso não via o trem, avalie as afirmações que seguem. Número 1 diz assim, o verbo é intransitivo. Augusto, não me lembro muito bem o que é isso. Verbo intransitivo é aquele verbo que dispensa complemento. É aquele verbo que tem sentido sozinho, que tem sentido por si só. Para e pensa no verbo ver. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. Ele é intransitivo? Não. Ele é transitivo direto. Ele pede objeto direto. Não via o quê? O trem. Olha aqui, isso aqui é o objeto direto dele. Então, esse verbo é intransitivo? Não, ele é transitivo direto. Então, a primeira ó, já está errada. Agora, a 2. Na oração, o trem exerce a função de objeto direto. Já até colocamos aqui. Está certa. Então, o gabarito, ele está dizendo, ó, está correto o que se afirma em apenas o número 2, somente número 2. B de bola é o gabarito. Questão 16. Considere as afirmações que seguem. Número 1. A expressão destacada no trecho. Eles declaram, no entanto, que não formam uma marcha da maconha reeditada. Estabelece relação de adição com o período anterior. Então, essa expressão destacada estabelece uma relação de adição com a expressão anterior, eles declaram. Vamos ver. Número 2. O pronome pessoal do caso reto, citado no trecho da afirmação anterior, assume função de sujeito da oração. Pronome pessoal do caso reto. Augusta, me deu um branco. Eu não lembro o que é essa história de pronome pessoal do caso reto. Gente, pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Então, ele está dizendo que esse pronome pessoal aqui, ó, assume, no trecho, assume função de sujeito da oração. Eles declaram, no entanto, que não formam uma marcha. Gente, quem declara alguma coisa? Eles. Eles declaram. Eles não é sujeito aí do declaram? É sujeito da oração. Certa. Agora aqui, ó, a expressão destacada nesse trecho. Eles declaram, no entanto, que não formam uma marcha da maconha reeditada. No entanto, dá ideia de adição? Claro que não, né, gente? Quem dá ideia de adição é o e, também, não é? Enfim. E o no entanto? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, essas são expressões que dão ideia de adversidade, não de oposição, nem não de adição. Ele está dizendo que a expressão destacada, que é o no entanto, traz uma relação de adição com o período anterior. Claro que não é adição, é uma ideia de uma relação de adversidade. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, são expressões, são conjunções que trazem ideia de adversidade e não de adição. Então, ó, errada a primeira. Vamos riscar que não é de adição, ó, é de adversidade. Muito bem. Então, a primeira está errada, a segunda está certa. O eles é sujeito da oração. Então, está correto o que se afirma apenas em, só na número 2, B de bola. Peraí, deixa eu voltar aqui.
É na B de bola, sócio número 2. Muito bem, fechamos então. No próximo bloco, continuamos com as nossas questões. Até já.